apareceu a bolinha vermelha ainda. Quando ela aparecer, tipo agora, certo? Aí agora vai sair. Aí vai sair os seus nomes. Porque se você colocar fora do nome gravando, não vai sair. Então quem colocou no começo pode colocar de novo, tá certo? Pronto, quando você vai colocando aí, eu vou dizendo a página, tá? Pra você logo se preparando, né? Pra assim que acabar a chamada, a gente começa na página certa, tá? A gente tava só fazendo alguns comentários na página 57, que a gente fez a aula passada, O né? professor Edson, Oi! não tem dever ontem, não? Não, a gente vai ter hoje, tá? Eu vou deixar hoje pra semana todinha pra vocês, tá certo? Vou deixar hoje, tá bom? Então eu já falei que às vezes quando a gente tem duas aulas seguidas, eu começo numa aula, termino na outra, eu passo o dever na segunda pra semana toda, tá certo? Então vamos lá, né? A página que a gente tinha parado era a página 57, onde a gente estava falando sobre as coisas que a Sarah tem e as coisas que o Bob também tem. Nós aprendemos que a palavra has, ela significa tem. Mas quando você está falando de você mesmo, você fala have. Até a gente fez até alguns alunos participaram com a gente, né? Falando do que eles tinham, né? I have e o nome do objeto que eles tinham. No caso, é uma forma que eu estava ensinando para vocês de como é que você fala que você tem alguma coisa. É sempre I have e o nome da coisa. Tá certo? Vamos lá. Pronto. Algumas pessoas tinham pedido para participar ontem. Se essas pessoas que pediram para participar ontem, que não deram tempo, quiserem ainda participar. Oi. Professor, qual é a página? Pronto, pois não, a página é a 57. A gente vai só terminar de comentar a 57 para a gente passar para 58, tá certo? Tá. Pronto, é porque tem algumas pessoas que estão entrando agora. Aí eu tô percebendo. Hi, Maria Clara. Quem tá entrando agora, dos meninos que entraram agora, você coloca o seu nome e o seu número, tá certo? Acho que foi a Maria Clara que entrou agora. Você coloca também o seu número, tá bom? Porque às vezes eu vou fazer na chamada, a gente vai olhando pelo número porque fica mais rápido. Então você coloca nome e número. Bem? Pronto, pessoal, de ontem. Do que a gente estava aprendendo ontem, tá? A gente estava aprendendo, eu vou até apresentar uma tela para você, para a gente lembrar. Bom dia! Good morning, no caso, né? E vou apresentar aqui uma tela para vocês, tá certo? Se eu conseguir aqui, se a internet deixar. Para a gente só relembrar as palavrinhas, né? I have, que a gente estava usando ontem. Good morning, Johanna. Pronto, se abrir aqui. Bom dia. Pessoal, tá aparecendo uma tela para vocês ou ainda não? Professor, que página? Pronto, Não, a gente tá na... não, professor Edson. Ainda não, né? Deixa eu ver aqui de novo. A gente tá na página 57 e a gente vai já para 58. Então, peraí, não apareceu a tela, né? Deixa eu tentar de novo para ver se aparece. Porque às vezes acontece, tá? Deixa eu ver. Aí eu vou. E good morning! Quem chegou? Good morning! Vou tentar de novo, tá certo? Aí dessa vez, eu acho que dessa vez sim vai aparecer para vocês. Pronto, eu vou clicar agora, vocês me respondem. Tava aparecendo alguns segundos. Agora, vocês estão vendo alguma tela aparecendo ou ainda não? Aparecendo assim, professor Edson está apresentando. Tá dando para ver? Sim. Agora sim. Ah, muito bem, agora sim, né? Agora dá. Pronto, agora deu certo. Pronto, o que a gente tá aprendendo ontem? Vocês lembram dessas palavrinhas? I have. Eu até aconselho você que estava ali ontem na aula participando com a gente, se você não tiver copiado essas palavrinhas, eu aconselho você copie, seja no cantinho do seu livro, no cantinho do seu caderno, tá? Que a gente sempre vai usar, sempre que você for falar que tem alguma coisa, você vai falar essas palavrinhas aí, tá certo? I have, certo? Vocês lembram, né, da atividade de ontem? Muito bem, Maria Sofia. I have quer dizer eu tenho, e a gente sempre fala isso, tá? I have a dog, se você tem um cachorro, se você tem um gato. I have a cat, se você tem um livro. I have a book, se você tem um celular. Se tiver, né? I have a cell phone, e por aí vai, tá? Tudo que você tem, você fala I have, certo?
Pois vamos lá, tá certo? Vamos para a página 58, né? Isso aqui foi só para a gente relembrar o que a gente tinha aprendido ontem, tá? Se você não copiou isso, copie, por favor, tá certo? Para a gente saber. Vamos lá, página 58, a gente tem um exercíciozinho que a gente vai fazer rapidinho, né? É uma questãozinha só, para a gente treinar um pouquinho o nosso vocabulário, tá certo? Então, página 58, a gente tem a primeira questão que diz o seguinte. True or false, né? Ou seja, é para você marcar verdadeiro ou você marcar falso, tá certo? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem algumas imagens aí que você tá vendo, que no caso não deu para colocar na tela também essas, tá? Eu vou deixar só esse nome mesmo. Aí você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso, tá? Por exemplo, e são imagens de brinquedos, tá? A maioria deles. Como a Miss Silene, não entendi, tá? Não entendi. Depois você me pergunta melhor. Não entendi o que você quis dizer aí no chat, tá? Mas, por exemplo, a primeira frase está dizendo assim: This is a doll. Ou seja, isso é uma boneca, né? Doll que a gente aprende é boneca. Pessoal, isso é verdadeiro, que é T, ou isso é false, que é um F? True or false? Vamos lá, a gente aprendeu esse vocabulário nas aulas passadas, tá? Verdadeiro. Isso, pessoal. Então a gente coloca o quê? True, tá certo? Que a gente coloca a letrinha T que representa o true, tá certo? Que true em inglês é verdadeiro. Eu vou até colocar na tela também, para vocês verem, tá? Pra gente ficar aprendendo, tá? As palavras, por exemplo, true em inglês quer dizer verdadeiro. Verdadeiro. E false é falso. É por isso que a gente tá colocando a letra F e a letra T, tá? Professor, qual é a página? Pronto, a página é 58, tá certo? Eu vou colocar na tela, tá? Para vocês verem. Página 58. Pronto, só dá um espaço aqui para identificação. Pronto? Encontraram, né? Pronto, a gente tem essas duas palavrinhas que a gente aprendeu, tá? True, O professor verdadeiro. Edson, Oi. mas não tem já o F e o T? Pronto, mas é só para você saber que o T vem de true e o F vem de false, tá certo? Eu coloquei aqui só para ilustrar mesmo, tá bom? Mas vamos lá. A primeira, que é da boneca, a gente colocou o T. E tá certíssimo, tá? É true mesmo. Ao lado da doll que a gente tem aqui, a gente tem uma apple, né? A gente também aprendeu lá no vocabulário do alfabeto que apple, né, é maçã. Nesse caso, this is an apple. Essa frase, ela é true ou ela é false? Vamos lá, true ou false? True. Isso, muito bem. True. Então você marca aí o Tzinho, tá certo? Muito bem. Vamos lá. Abaixo de doll, né, que é a nossa boneca, o que, que a gente tem? A gente tem um objeto. Eu não vou dizer o nome dele para a gente ver se é verdadeiro ou falso, tá? Mas a frase diz assim: This is a car. Isso é um car. A palavra car, vocês lembram? Alguém sabe o que significa a palavra car? Que é essa palavra aqui que eu vou deixar no chat. Carro. Muito bem, é um carro. E agora eu te pergunto, essa imagem que a gente está vendo aqui, isso é um carro? Isso é true Não. ou é false? Muito bem, então a gente vai fazer o quê? Marca false, né, pessoal? Porque isso aqui não é um carro. Pronto. Então coloca um Fzinho, tá? De false. Mas pronto, não é um carro, mas qual é o nome desse objeto? Quem é que lembra? Kite. Isso, quase, é uma kite, mas escreve bem parecido, tá? Q-I-T-E. Mas a gente lê kite, mas foi muito bom, viu? Gostei. Você, pelo menos, lembrou da palavra de cabeça, você lembrou. Isso é bom. Pronto, isso aqui na verdade era uma kite, né? Pronto, vamos lá. Ao lado de kite, o que, que a gente tem? A gente tem a seguinte frase: This is a ball. Né? Isso aqui é uma ball, essa figura. True ou é false? Muito bem, é false. Isso mesmo. No caso, se eu fosse falar o nome desse objeto de verdade, o nome dele, qual seria esse objeto? Bike. Isso, é difícil, tá? Bicycle. Você poderia falar bike, tá certo? Vou até deixar no chat a palavra bike, que é o que a gente geralmente usa, né? Bike. Ei, Oi. eu não tô entendendo, tio. Pronto, eu explico de novo, tá certo? A gente tá. Tem que ficar no meu microfone. O microfone qual? O meu? Pronto, o meu tava desligado. Pronto, tá. Voltou. Professor. Agora vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Professor.
Mas vocês estão me... Não, só me confirme se vocês estão me ouvindo. Sim, pronto. É porque, é porque o microfone do outro estava desligado, é verdade. Então, ou quem perguntou que não estava entendendo, qual é a questão que você está falando? Qual dessas palavrinhas você não entendeu? Professor, Oi. eu entrei agora porque aqui em casa tava sem energia. Ah, tá certo. Ah, sim, porque você entrou agora, né? Pois não, a gente está na página 58, tá certo? É Valkyria, né? Seu nome? Seu nome mesmo? Aquele é o nome Pronto. da minha mãe, Ah, sim, mas seu nome é? Isabela. Isabela. Pronto, Isabela. A gente está na página 58, tá bom? A gente está marcando verdadeiro ou falso para essas imagens que estão aparecendo, tá certo? Então, tem várias imagens aí aparecendo e a gente está dizendo se elas são verdadeiras ou falsas, dependendo da palavra que está escrita. Por exemplo, você fez todas ou você quer que eu dê a resposta de todas elas para você acompanhar? A resposta. Pronto, pois vamos lá, vamos comigo, tá? Vai me acompanhando, ô Isabela. A primeira, a gente tem a imagem de uma boneca, né? E a frase diz assim: isso é uma boneca. Você vai marcar T para verdadeiro e F para falso. Nesse caso, é verdadeiro, né? É uma boneca. Então você vai marcar o T, certo? Marca no Tzinho aí, no T. Pronto, né, Isabela? Aí, vamos lá. Mas você está entendendo como é que a gente está fazendo, né? Atividade? Uhum. Pronto, ótimo. Ao lado a gente tem uma Apple, né? Ao lado de Doll a gente tem uma Apple. Essa imagem que a gente está vendo, se é uma Apple ou não? É É. verdadeiro, exatamente. Então você marca o Tzinho aí, pinta o T, de verdade, de true, né? Que é verdadeiro em Professor, inglês. o Oi. professor tá na 5? Isso, na verdade, eu estou repetindo a questão para a colega, tá certo? A questão da página Tá. 58, eu estou só repetindo as respostas, tá bom? Então, pronto, as duas primeiras lá em cima é T de verdadeiro. E as duas de baixo, para a gente adiantar, né? As duas de baixo é falso, tá certo? Porque kite, por exemplo, é o nome desse objeto. Aqui está dizendo que é um car. E não é, então você coloca um F. Tá, Isabela? Pronto. Pronto, muito bem, né? Vocês já acompanharam. Pronto, aqui a gente tem uma coisa que a gente vai explicar que é importante, tá certo? Nesse tópicozinho attention, tá? A gente vai aprender sobre duas letrinhas que a gente usa. Eu vou até colocar na tela, eu vou apagar o que está aqui, tá certo? Se você for nesse tópico que está escrito attention, bem aqui, o que, que a gente vê? A gente vê que a gente vai aprender sobre a letra, usar a letra A ou N. Para começar a explicar para vocês, tá? O que significa em inglês A ou N? A gente aprende que A é uma letra, né, do alfabeto, só que em inglês, pessoal, esse A às vezes tem um significado diferente, tá certo? Olha que engraçado. Esse A, ele significa um ou uma. Olha aqui, um ou barrinha uma. Até se você está com o seu livrinho aí, onde tem a letrinha A, nesse tópico de attention, você faz um círculozinho nele e você traduz como um ou uma. Por exemplo, quando eu digo assim, um carro, a gente aprende muitas vezes que a gente sempre vai falar one, né, que se escreve assim, one car, né, literalmente um carro. Só que em inglês, pessoal, nem sempre a gente usa one para falar de um, tá certo? Essa aqui é novidade pra gente. Às vezes a gente usa a letrinha A, tá certo? Então, isso presta atenção, tá certo? Vai anotando aí no seu livro para você não esquecer. A letra A, sozinha, pode significar um também. Então, quando eu falo a car, nessa frase aqui, né, nesse exemplo que eu estou dando, até vou deixar aqui um nomezinho de exemplo. Aqui, quando eu falo a car, isso é igual a um carro. Um carro. Se eu quiser falar, por exemplo, desculpa, vou usar um R. Se eu quiser falar assim, uma boneca, eu não necessariamente preciso colocar one doll. Eu posso escrever assim, ó. A doll, que a gente traduz como uma boneca. Isso é que é importante, tá certo? A partir daqui em diante, toda vez que a gente falar se a gente não estiver contando, a gente vai usar um A, tá certo? Vai ser sempre um A. Por exemplo, um outro exemplo de um outro objeto. Eu quero falar assim, uma caneta. Eu vou dizer o quê? A pen. A pen. Que a gente traduz como uma caneta. Pessoal, só para me saber até aqui vocês têm até aqui.
tá claro? Vocês estão entendendo como é que a gente pode usar a letrinha A no sentido de um ou uma? Me confirme no chat se vocês estão entendendo, se alguém não entendeu, certo? Se você entendeu, você coloca sim no chat, tá certo? Coloca um sim no chat. Sim, muito bem, tá? Yes, muito bem. Melhor ainda, em inglês melhor ainda, né? Yes, muito bem. Então pronto, grava essa informação na sua cabeça, tá? Professor, beleza, o professor explicou sobre o A. Mas se eu quiser falar o N, porque a gente vê que o livro está pedindo para a gente explicar sobre o A e sobre o N, né? Vou até colocar aqui mais para baixo ainda na tela, tá? Que é essa letrinha aqui, ó. A-N. Deixa eu apagar para a gente ir lá para baixo. Pronto. A-N. E o que significa A-N? Vamos lá. A-N significa a mesma coisa, só que a gente usa de modos diferentes. Por exemplo, A-N também significa um ou uma. Mas como é que eu sei que eu uso a sozinho ou eu uso uma? Muito simples, pessoal. É só você pensar. Se a palavrinha que você vai usar começa com uma vogal, a gente usa an. Um exemplo para vocês. Eu quero dizer assim. Uma maçã. Para começar a comer maçã em inglês, é apple, tá? A palavrinha apple, a gente pode perceber que ela começa com uma vogal, na verdade, com a letrinha A. Toda vez que a palavra começar com uma vogal, como é que a gente faz? A gente, em vez de colocar o A desse jeito, a apple, a gente fala an apple. Quer dizer a mesma coisa, vou até colocar a tradução do lado, tá certo? Uma maçã. Quer dizer a mesma coisa, entendeu? Mas a diferença é que quando a palavra que a gente vai contar, ela tem uma vogal no começo, a gente coloca o AN, certo? Por exemplo, posso até dar mais um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um outro objeto que a gente aprendeu lá no nosso alfabeto, que, por exemplo, é o objeto umbrella, tá? Umbrella, só para a gente lembrar, quer dizer guarda-chuvas. Eu quero dizer assim em inglês, um guarda-chuva. Em vez de falar one umbrella, eu vou falar o quê? Umbrella. An umbrella, tá? De novo, estou usando AN, porque umbrella a gente pode perceber que começa com uma vogal. Então não é a umbrella. A gente sempre vai escrever an umbrella. Aqui em português eu vou colocar aqui a tradução, tá? Um guarda-chuvas. Um guarda-chuva. Pronto. Um guarda-chuva. E assim por diante. Vou dar o último exemplo para a gente lembrar, tá certo? Eu tenho aqui a seguinte palavra, que é a palavra elephant, tá? E agora eu quero falar o seguinte, eu quero dizer um elefante. Aí você olha para a palavra elefante, né? Elephant começa com a letra E. A letrinha E a gente sabe que é uma vogal. A 5? A gente vai já chegar lá, tá certo? Eu tô só explicando, tá bom? Aí eu vou passar pra gente fazer. Por exemplo, a palavra elephant, a gente vê que ela começa com a letrinha E, que é uma vogal. Então, para falar um elefante, eu falo an elephant, tá? Que se traduz como um elefante. Pronto, muito simples, né? Pessoal, vamos lá, o mesmo processo, tá? Se você entendeu como é que a gente usa esse an, coloca um sim no chat, tá bom? Se você entendeu, coloca yes. Se você não entendeu, você coloca no. Certo? Para saber se que vocês estão entendendo, tá? Yes, isso aí. Yes. Yes, muito bem. Vocês são inteligentes, né? Vocês são demais. Pronto. Pois vamos lá, tá? Ah, pronto. Agora sim a gente vai falar da atividade que a gente vai fazer, tá? A atividade que a gente vai fazer tem a ver com isso, tá certo? Vai ser o uso do A e do N. Vamos exercitar agora, né? Vamos todo mundo para a página 59, tá certo? Porque na página 59 a gente tem um exercíciozinho para a gente fazer, para a gente ir exercitando, tá? Vamos começar fazendo em sala mesmo, tá? Para ir acompanhando vocês. Aí depois eu deixo os para casa, tá certo? Mas a gente vai começar fazendo aqui. Pronto, pois vamos lá. Na página 59, a pergunta diz assim: circule os objetos que nós usamos, né? Circule os objetos que nós usamos A e, né, trace, na verdade, um X, né? E marque um X nos objetos que utilizamos o N. Então, você está vendo várias imagens. A gente tem aí uma laranja, um macaco, a gente tem um quebra-cabeça, que em inglês é puzzle, né? E a gente tem uma bicicleta. Você vai circular
tá? As imagens que a gente usaria a letrinha A antes, tá certo? E você vai passar um X em cima dessas palavras que a gente usar um N, certo? Essa primeira eu vou fazendo com vocês, tá? Por exemplo, o primeiro objeto que a gente tem é uma orange, tá certo? E se escreve assim, tá? Eu vou deixar aqui aparecendo na tela. Esse primeiro objeto que a gente está vendo, nós chamamos ele de orange, tá certo? Qual Orange. que é a página? 59, tá certo? Vou deixar aqui em cima também, página 59. Página 59. Certo? Então, pronto. Esse primeiro objeto a gente chama de orange, que é uma laranja. Nesse objeto, se a gente fosse colocar uma laranja, a gente colocaria A ou N. E aí, vamos colocar no chat. Você usaria A ou N? N, muito bem, a gente usaria N. Então, você faz o quê? Você marca um X em cima dessa palavrinha, dessa imagem, né? Da imagem da laranja. Certo? A gente usaria nessa palavra N. Por quê? Porque orange começa com uma vogal, tá certo? E quando a gente tem uma palavra que começa com vogal, a gente coloca N, né? Tanto que a tradução disso seria uma laranja. Professor, a gente marca o X. Isso. E a questão é o seguinte, vou só repetir o que a questão está dizendo. Você vai marcar um X nessas imagens que a gente usa N e você vai fazer um círculo nas imagens que a gente usa A, tá certo? Então vamos circular a que a gente usa A e a gente vai marcar um X nas imagens, tá certo? Pode passar um X por cima mesmo, tá? A gente fala N, certo? Pois vamos lá, tá? Vamos para a próxima imagem. Abaixo de orange. Esse animalzinho que a gente tem, como é que a gente fala em inglês? Vê se vocês se lembram. Esse animal a gente chama de monkey, né? Monkey, que é macaco em inglês. Aí a pergunta, antes da palavra monkey, a gente usa A ou a gente usa N? Você pode colocar no chat, tá certo? Para me ver nas respostas de vocês. Ah, Muito bem, muito bem. A gente usa A. Então, se a gente usa a gente vai circular essa imagem, tá certo? Então, vai lá, pega teu lápis e circula o macaco. aqui que disse que A não é. Ah, tá certo. Mas, no caso, é a letrinha, é só um A sozinho mesmo, tá? A gente fala a monkey. A monkey quer dizer um macaco, né? Um macaco. Tem que circular laranja também? E isso, uma laranja. A diferença é que você vai escrever N, tá certo? Mas a laranja você ia marcar um X em cima, tá bom? E no macaco você faz um círculo, tá certo? Só repetindo, tá? A gente vai marcar um X nas palavras que a gente coloca um A no começo, que a gente coloca um N no começo e a gente vai circular as que começam com A, que a gente coloca um A no começo, para formar um ou uma, tá certo? No caso do macaco, a gente fala a monkey. Por isso que você vai circular o macaco, tá bom? Vamos lá. Ao lado de orange, né, a gente tem um quebra-cabeça. Quebra-cabeça em inglês se escreve assim, puzzle. Muito bem, muito bem. Puzzle. Já se adiantar aí no chat. A gente escreve puzzle. E puzzle, pessoal. A gente, antes dessa palavra, a gente colocaria um A ou a gente colocaria um N? N. Vamos lá. N. Olha para a letrinha. Olha a primeira letrinha que começa a palavra puzzle. Ela é uma vogal ou ela é uma consoante? A. Isso, tá? É uma consoante, então a gente usa A. Então, a puzzle quer dizer um quebra-cabeça. Né? Um quebra-cabeça. Pronto, então, como a gente está começando com a letrinha, então você vai fazer um círculo, tá? Você vai pegar a palavra puzzle, o objeto puzzle, né, que é o quebra-cabeça, e você vai fazer um círculo nele, tá certo? Pronto, vamos lá, né? O próximo, quer dizer, o último que faltou, né? A gente tem a palavrinha. Eu não tô nem. Qual que é o objeto é esse? Vai deixando no chat, ver se vocês lembram. A gente acabou de falar. Bicicleta em inglês é como? Bike. Muito bem, bike, tá? E bike. A gente usa, antes de bike, A ou N? Para falar uma bicicleta. Aí deixando de novo no chat para ver suas respostas. Ei. N ou A? A ou N? A.
Isso, tá. Ó, vamos colocar um A porque bike começa com B e B não é vogal, tá? B é consoante. Então é a bike, tá certo? Que é traduzindo significa uma bicicleta. Muito bem, tá? Então você vai circular a palavra bike. Muito bem, tá? Pronto, agora sim a gente vai para a questão número 5, tá certo? A gente estava na 4, né? Nessas imagens. A número 5 segue a mesma lógica. Essa aqui eu vou deixar vocês fazendo, tá? Vocês vão fazer, eu vou ficar só de olho. Vocês vão fazendo e a partir vocês completam primeiro e depois eu vou pedindo para você colocar as respostas no chat, tá bom? A gente tem 3 minutos, acho que dá tempo. Se não der, fica para casa também com a outra que eu vou passar. Mas vamos lá. A questão diz assim: escreva a ou an. Você vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui nessa atividade. Você vai escrever a ou an antes dessas palavrinhas. Vamos lá. Isso, você não precisa, por exemplo, você não precisa marcar nada. Você vai escrever a ou an, tá certo? Por exemplo, eu vou resolver só a primeira para vocês. Primeiro, a gente tem uma maçã, né, que se escreve apple. Como é apple e começa com a letra A, a gente vai colocar o quê? An. Tá? Para ficar an apple. An apple. E assim você vai fazer as outras. Consertar. Certo? Vamos fazer o seguinte, vou deixar 1 minuto para vocês terminarem de completar todos esses espacinhos e eu passo aqui do chat corrigindo com vocês, tá certo? Então vou até tirar essa tela para ficar só olhando para vocês. Aí eu vou ficar vendo, tá certo? Pronto, tô de volta. Tô aparecendo aqui para vocês. Pronto, ainda não. Primeiro faz o seguinte. Primeiro você completa. Você não escreve ainda no chat. Primeiro você completa no seu livro e eu vou corrigindo, tá certo? Então todo mundo só faz, mas daqui a pouco você coloca no chat, tá bom? Daqui a pouco. Daqui a 1 minutinho. Só termina. Acabei. Muito bem. Vamos esperar só mais 1 minutinho para alguns outros terminarem. Tá certo? Que dá tempo. Acabei. Muito bem. Acabei. O que é pra fazer? Pronto, deixa eu explicar de novo, tá certo? Você vai preencher esses espacinhos da questão 5 com a ou an, que é o que a gente já estava fazendo antes, tá certo? Olhe para essas palavrinhas da questão número 5 e você vai ter que descobrir se antes dela a gente escreve a ou se a gente escreve an, tá certo? Eu acabei de explicar a diferença, tá? A você usa para palavras que começam com vogal, desculpa, com consoante, tá? E o an, que se escreve an, né? A gente usa antes de palavras que começam com vogal, tá bom? Então vamos lá. Pronto, acho que já deu um minutinho mais. Pronto, já deu mais 1 minutinho mais ou menos. Depois vamos lá, tá? Vamos corrigindo com vocês. Ao lado de an apple, que eu já coloquei, a gente tem uma pipa, tá? Que é kite. Vamos por partes, tá? Não vamos se adiantando. Kite, vocês colocaram o quê? A, na verdade. Ó, alguns já colocaram, exatamente. É a kite. Vai colocar no chat também a minha junto com vocês. A kite, né? Que significa uma pipa. A kite. Beleza. Ao lado de kite, a gente tem doll. Doll é o quê? Muito bem. A doll, né? Uma boneca ou um boneco, né? A doll. A gente vai, vamos para baixo, né? A gente tem elephant, tá? Elephant ficou como? Vocês colocaram o quê? Antes de elephant. A-N. Muito bem. A N, né? Que a gente pronuncia N, né? Mas a gente escreve a N. An elephant, muito bem. Ao lado de an elephant, que é um elefante, a gente tem um robot. Vocês colocaram o quê? A gente coloca o que antes de robot? Isso aí. Robot. Robot, né? Um robô. Muito bem, certíssimo, tá? E a gente tem a nossa última palavra, que a gente tem umbrella, tá? E aí, antes de umbrella, o que vocês colocaram? A-N. Exatamente, pessoal. A-N, an umbrella. Muito bem, tá? Então, finalizamos, né, essa atividade bem facinho pra gente, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui a pra casa, tá? Pra gente fazer, que no caso vai ser a página 60 e a página 61, tá? Eu vou também deixar na agenda, mas se você quiser se adiantando. Oi. Qual é a primeira e a terceira? Que eu não escutei. Ah, tá. A primeira, pronto. A primeira é an, tá certo? Que forma an apple. Deixa eu até colocar de novo no chat, tá? An mais apple. An apple, tá? É a primeira. A terceira, que é o da boneca, né? Que é doll. É a doll, tá certo?
Pronto? Essa é a primeira e essa é a terceira. Certo? Oi. Eu não consegui marcar a da bicicleta. A da bicicleta, deixa eu procurar aqui. No caso você está falando da questão de cima, né? A bicicleta, você vai só marcar um círculo nela, tá? Porque antes da palavra bike, a gente usa a, tá certo? Então, na questão 4, eu estava pedindo para você circular, fazer um círculo, né, nas palavras que nós usamos a antes. No caso, bike, a gente usa a. Então, você só circula ela, tá certo? Você não precisa escrever nada. Você só circula. Tá certo? Reforçando mais uma vez, marque logo no seu livro, tá? A atividade para casa é a 60 e a 61. Eu vou deixar no grupo, mas também vai ficar para você saber logo, tá? Já vai logo marcando, tá? Então, deixa eu ver a hora. A hora já deu, pessoal. Já veio aqui 8 horas, tá? A professora de vocês vai já entrar, né? A Priscila. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Bye. Tchau. Até a próxima aula, tá certo? Bye. Tchau, professor. Bye. Tchau. Bye. O Levi tá falando do microfone desligado. Bom dia. É um recreio, senhor Sofia? A tia tá com o microfone ligado. Cadê ela? A tia tá dia. Bom dia. Oi, tia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ela radíssima, né? Desliga o microfone. Bom dia, tia. Bom dia. Tem pouca gente hoje assistindo a aula. Tinha 29. 20. Pouquíssima E tem gente. 24 alunos. 28. Da tia Priscila. Oi. Na sala da tia Priscila tem 20. Oi, tia. Bom dia a todos. Vocês tiveram aula de inglês. Agora nós teremos aula de... Quem sabe me dizer? Artes. Artes. Vocês terão aula de artes. Só que antes de iniciar a aula, o que é que nós iremos fazer? Rezar. Oração. Oração. A oração. Né? O tio Roberto ainda não parou de filmar a aula do professor. Eu vou tentar gravar. Ó, lembrando que ontem, assim que a tia Priscila terminou a aula, né, que a tia Daiane entrou, o tio Roberto entrou e fez um comunicado, foi? Vocês não é para ficar mexendo aí no celular ou no notebook, fazendo a apresentação, porque na hora da gravação, né, acaba né, tinha algumas crianças fazendo a apresentação do notebook, do celular, e isso acaba, na hora da gravação, atrapalhando. Não dá para ver a tia. Eu não O que é que vai acontecer? Ele vai remover, né? Se isso voltar a acontecer, ele vai remover a criança que está fazendo isso. Aí é muito importante vocês não ficarem mexendo no que vocês não sabem. Aí, querendo ou não, trava. Vocês mexem tanto que acaba travando e a tia sai da sala. Não dá para ficar mexendo no que vocês não sabem. Tá certo? E vamos lá. Vamos começar com a oração do dia, né? Agradecendo a Deus por estar vivo, por estar com saúde, né? Agradecendo a Deus pela nossa família e pedindo paz